Boa noite! Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Ana Karina, Michele, Dani, Dona Gema, Maiane. Boa noite, pessoal. Vamos começar uma live hoje falando sobre Nossa Senhora de Guadalupe, sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, sobre os mistérios de Nossa Senhora de Guadalupe, sobre os mistérios científicos sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos aguardando aqui o nosso formador entrar aqui na live para que a gente possa começar essa formação. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Já. Cadê? Kleber. Então, vamos dando boa noite aqui ao pessoal. Boa noite. Cadê? Elis Lacerda, Ilquiara, Rosilene, Valgena, Herta, Carlinha. A gente nunca arengou, nunca brigou, né, Carlinha? Um cheiro. Olha, chegou aí, ó, Kleber. Boa Olá, boa noite, noite, Kleber. pessoal. Boa noite, Edilberto. Boa noite Estou a todos que formal, estão aqui. Edilberto. É, a todos que estão aqui entrando na nossa live da comunidade. Sejam todos bem-vindos aí. E vamos falar um pouco Amém. sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tão especial, pelo menos para mim é uma grande devoção que eu tenho por ela. E acho que todos que estão na comunidade e que integram lá sabem desse meu carinho que eu tenho por Nossa Senhora de Guadalupe. Amém. Olha a dona Gemaia falando saudade desses irmãos. Então Muito fofinho. vamos começar, né? Antes de começar, vamos enviar aqui pelo aviãozinho. Vou enviar aqui também para as pessoas, para elas poderem acompanhar também essa formação. Então você vai enviando aí pelo aviãozinho para os seus amigos, seus parentes, seus amigos mais próximos e os mais distantes também, para que possam acompanhar essa live formativa, essa live de formação sobre Nossa Senhora. Uma live que nos ensina muito a amar, a conhecer os mistérios de Nossa Senhora, as verdades sobre Nossa Senhora e o amor de Nossa Senhora, né? Deixa eu só concluir aqui os envios, que estou enviando aqui já para uma ruma de gente, umas 30 pessoas. Divulguem, pessoal, divulguem, espalhem. E quanto maior o número de pessoas que puderem ser alcançadas, melhor. Até mesmo para tanto divulgar Nossa Senhora, nossa comunidade e a formação que vai ser bem legal. Olha, dona Gima, eu já enviei para muitos convites. Então, Muito bem, mamãe Gema, minha mamãe do coração. Um beijo. vamos pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Vinde, Senhor, vinde, Espírito Santo de Deus, para que essa formação que acontecerá hoje seja alívio para o ouvido das pessoas, adentre no coração, para que as pessoas tenham amor a Nossa Senhora, tenham conhecimento sobre Nossa Senhora, sobre a devoção a Nossa Senhora. O Senhor tocava meu coração antes de começar essa... Agora. 5 minutos antes de começar essa formação de... Não vou pregar, que eu não sou pregador, mas queria falar pelo menos uma passagem aqui. Está lá em Lucas 1:39, que ele diz: Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade chamada Judá.
Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor te foram ditas. Então, para que a gente possa ter esse mesmo amor que Nossa Senhora, esse mesmo sim, esse mesmo fiat de Nossa Senhora, que saiu, foi até a casa de Zacarias, uma distância enorme a pé, saudou Isabel, cheia da graça. Isabel sentiu Nossa Senhora cheia da graça, completa da graça do Espírito Santo. Então, que a gente possa se esvaziar das nossas querências, dos nossos quereres, e possamos dar sim e nos enchermos junto com a nossa mãe. Então, vamos começar. Vamos rezar uma Ave Maria, Cleber? Vamos. Para introduzir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos falar um pouco, dar uma formação, um conhecimento a mais sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né, Kleber? Queria que você se apresentasse também para o pessoal. Você nunca Olá. apareceu aqui, é um cara tímido, Verdade. restrito, difícil de se achar. Verdade. Ainda mais nesse período para evitar aglomerações, né? Bem em casa, tranquilo. Tá bom? Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Kleber Soares, faço parte da comunidade católica Dorais, sou pré-discípulo lá e recebi esse convite especial para falar um pouco sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? Confesso a vocês assim que conhecia pouquíssimo sobre ela e o meu primeiro contato ocorreu em 2014, quando fazia a consagração pelo método de São Luís Grão de Montfort. Naquela oportunidade, durante os estudos da consagração, através de um sorteio que teve, eu e o meu saudoso Arturo, né, que participou comigo naquela Eu época, lembro. nós apresentamos o tema sobre Nossa Senhora de Guadalupe. E foi muito interessante porque essa consagração marcou o meu retorno para a igreja, né? Passei muito tempo afastado, mais de 20 anos. Desculpa só interromper, mas foi o mesmo período também que a gente fez essa formação juntos, que eu fui no sorteio para Nossa Senhora de Lourdes. E acho que o amor que eu senti por Nossa Senhora de Lourdes, não sei se é igual o seu por Nossa Senhora de Guadalupe, mas brotou ali naquela formação um retorno de um contato à Igreja Católica, é uma formação à Nossa Senhora, né? Era só um adendo, como disse o nosso Isso, coordenador, mas pode acredito que completar. seja a recíproca verdadeira em relação a Nossa Senhora, porque ali começou a minha devoção, a minha paixão e todo o carinho, né, que eu tenho até por hoje e fomento isso dentro de mim e quero levar para o resto da minha vida, né? Então, a partir daquela formação, e foi muito interessante porque, como você falou, anunciou aí no início da live, essa questão da parte científica, né? Então, assim, como eu sou um pouco racional demais, às vezes, eu preciso, às vezes, tocar, ver, né? Ter um pouco daquela ousadia na fé para chegar e me questionar. E Nossa Senhora de Guadalupe trouxe isso para mim. Ela trouxe essas respostas. Então, acho que foi a partir daí que eu, como se pode dizer assim, me entreguei completamente para ela e tenho grande devoção e espero um dia conhecer o santuário lá na Cidade do México, né?
Mas adentrando aqui, propriamente dito, na formação sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? O que eu posso falar para vocês inicialmente é que a aparição de Nossa Senhora, ela ocorreu em 1531, em dezembro, né? E o contexto, antes de trazer um pouco das aparições, porque diferentemente das outras que já ocorreu aqui pela comunidade, Fátima, Lourdes, Nossa Senhora das Graças, é uma aparição muito curta, né? Começou dia 9, encerrou dia 12 de dezembro de 1531. Então, Kleber? Kleber? A, a conexão travou aqui. Vou só excluir. Alô? Oi? Travou. Kleber? Tá ouvindo agora? Foi a internet que deu uma caída. Coisou. Isso, né? Então, assim, Pronto. dando continuidade. Então, assim, o contexto social daquela época, existiam os índios astecas e maias, né? E, Kleber, pode voltar um pouquinho no início, porque travou, a gente não ouviu nada que você falou no início. certo. Me diga onde foi que eu parei. No início. Então, vamos lá. Então, assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, após a vinda... a chegada... Na parte que você era mais ciente, você precisava crer para pegar para acreditar. A partir daí, pronto, mais. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Entendendo um pouco mais do contexto social da Cidade do México, né, do país, com a chegada dos europeus, né, a situação era muito caótica lá, porque os índios, astecas e maias que habitavam, eles eram bem selvagens, violentos, eles eram antropófagos, ou seja, eles eram canibais. Uhum. Então, na cidade na região que eles habitavam, existiam várias pirâmides, né? E cada pirâmide representava um deus. Deus da lua, Deus do sol, da agricultura, da chuva. E o que acontecia? Quando existiam guerras entre tribos, cada tribo representava um deus. Então, eles achavam o seguinte, que essa guerra existia na terra, como também existia no céu entre os deuses. E aquela tribo que perdia, o que acontecia? Eles entendiam que o Deus se alimentava da carne humana. Então, a tribo que vencia, as pessoas que perderam, eram levadas para o altar na pirâmide, certo? A pirâmide, o topo dela é plana, e lá o que acontecia? Sacrifícios, né? Eles entendiam que os deuses se alimentavam de carne humana, então o que acontecia? 4 pessoas seguravam cada um dos membros, eles com uma pedra afiada cortavam a pessoa, retiravam o coração e ofereciam ao deus, né, daquela tribo. Posteriormente cortavam o pescoço e ofereciam. A partir dali o corpo era jogado pela escada e as pessoas que estavam lá embaixo iam comer o corpo dela. Aí, para você ter um pouco de noção da realidade, né? Existiam momentos, épocas, que dependendo da quantidade de pessoas, chegavam até 1.000 pessoas por dia de sacrificadas. Então, assim, uma quantidade absurda de pessoas que morriam em decorrência disso. Então, assim, era um pouco desse contexto que os europeus não conseguiam mudar. Uhum. Eles não conseguiam catequizar. A adesão era muito baixa, né? Então, assim, em decorrência disso, foi que veio Nossa Senhora de Guadalupe para interceder em decorrência desse contexto, desse caos, assim, que para eles era algo bastante comum, né?
O professor Felipe Aquino fala muito bem dessa parte, e ele diz que recomenda quem quiser ver e ter mais realidade em relação a esses fatos, um filme de Mel Gibson chamado Apocalipto. Ele representa bem essa questão do canibalismo entre dos índios, essa questão do oferecimento aos deuses, né? E essa cidade das pirâmides existe até hoje lá, é um ponto turístico lá na cidade, no México. Quem quiser visitar também está disponível. Então, em decorrência de todo esse contexto narrado agora, a gente pode observar o seguinte: a grande dificuldade, né, de catequizar os índios. Na época, quem era o bispo, o arcebispo da região era um bispo espanhol chamado Juan Zumárraga. Ele é quem comandava naquela região a igreja naquele momento. Então, o que acontece dentro desse contexto? Existia um índio chamado Juan Diego. Esse índio era um índio asteca, que nasceu em 1474, morreu em 1554, alguma coisa assim. E ele é um dos poucos assim que teve essa questão da evangelização, né? Que se converteu ao catolicismo. Ele era casado, não tinha filhos, e o interessante dele é que ele nasceu em 74, só foi se converter em 1524, quando ele já tinha 50 anos de idade. Após 50 anos. E a casa dele era distante, e ele tinha que percorrer 22 quilômetros até a cidade do México para poder participar das missas, sábados e domingos. Então, ele andava 22 quilômetros para poder chegar lá. Em 1528, 4 anos depois, a sua esposa faleceu. Interessante também falar que esse nome, Juan Diego, é o nome dele depois de batizado. Antes, ele tinha um nome natural dos astecas que colocavam ele, né? Depois que a esposa dele morreu, ele foi morar com o tio. Nisso, a distância de 22 reduziu para 14, mas mesmo assim, ele continuava indo sábados e domingos para frequentar, né? Interessante isso, essa devoção dele, porque às vezes a gente está aqui de carro, né? Bem próximo da igreja, a gente não tem coragem. A igreja ali na preguiça esquina, a gente não tem coragem de ir, tem preguiça de ir no domingo de manhã. Exato. Ele ia sábado e domingo a pé, 14 quilômetros. Era muito, muito amor por Jesus. Então, assim, esse índio, né? Numa dessas idas para a missa, no dia 9 de dezembro, pela madrugada, porque ele sai normalmente de madrugada para poder chegar a tempo lá na missa. Ele, no caminho para lá, ele tem que passar pelo um monte chamado Tepeyac, né? Era dia 9 de dezembro, de madrugada, e nesse percurso, ele, quando se aproximou do monte, começou a ouvir uns cantos dos pássaros e algo chamando o seu nome. Ele foi até lá, subiu ao monte, curioso para saber o que tinha, e lá ele se deparou com uma senhora com muita luz, né, muito chamativa, muito bem vestida, paramentada. E nessa situação que aconteceu, Nossa Senhora lá conversou com ele e pediu que ali fosse construída uma igreja, né? Uhum. Eu trago para vocês assim a redação que ela pede inicialmente a Juan Diego para a construção do templo lá na cidade, e vou ler aqui para vocês um pequeno trecho para não se alongar demais. Nossa Senhora começa assim: sabe e entende, tu é o mais humilde dos meus filhos. Eu sou a Virgem Maria, Mãe do Deus vivo, por quem nós vivemos, do Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Eu desejo que um templo seja construído aqui, rapidamente. Eu poderia mostrar todo o meu amor e compaixão, socorro e proteção, porque eu sou vossa piedade, vossa piedosa mãe e de todos os habitantes desta terra. E para realizar a minha clemência, vá ao palácio do bispo do México e lhe diga que eu manifesto o meu grande desejo. Aqui neste lugar, seja construído um templo para mim. Tenha certeza que ficarei muito agradecida e recompensarei, porque eu farei de ti muito feliz e digno da minha recompensa. Então, nesse primeiro diálogo, nesse contrato, assim como em outras aparições que Nossa Senhora realiza um pedido, ela também pede a construção de um templo, né?
Uhum. E o interessante também nesse contexto, assim como em Lourdes, como em Fátima, que ela sempre procura aquelas pessoas puras, simples, humildes, que tenham um contato e não tenham uma resistência, porque em nenhum momento no contexto da narrativa da aparição, ele coloca obstáculo, a primeira vez que ela fala com ele já tem a noção de quem ela é, já acredita, já se prontifica a realizar aquilo, né? Uma pessoa que pura de coração, que não tem a maldade ou fica com desconfiança naquilo que vai resolver ou não. Então, a partir dessa ordem de Nossa Senhora, ele se dirige ao médico, após a missa, procura o bispo e faz a narrativa do que aconteceu e que é um desejo de Nossa Senhora que seja construído o templo. Por óbvio, né? Ele sem, vamos dizer assim, sem poder aquisitivo, de baixa classe social, um índio, provavelmente com roupas bastante simples, com sua tilma, porque era frio, ele usava uma tilma para se aquecer, descalço, não atendeu o pedido, né, e levou aquilo pensando que fosse um sonho, algum delírio dele, né? Tanto é que quando ele sai lá do encontro com o bispo, ele retorna para o Tepeaque, ao monte, Uhum. se encontra pela segunda oportunidade com Nossa Senhora e relata o que aconteceu, né? A frustração dele é tamanha, né? A vergonha dele, que ele pede para que Nossa Senhora designe uma pessoa mais importante, né? Escolha uma pessoa que seja mais conhecida na sociedade, no meio em que eles vivem. Por quê? Porque lá seria muito mais fácil o bispo acreditar em decorrência dessas questões, né? Como ele não era nada, Entendi. uma pessoa extremamente simples, Dificilmente ele acreditaria nele, né? Quem é sim, você? exato, exato. E interessante é que Nossa Senhora, não, eu insisto, eu quero você e você vá atrás desse objetivo de conquistar isso, né? Eu não vou atrás de outra pessoa. Ela vai muito clara e ordena isso para ele. Mais uma vez, ele obedece a Nossa Senhora. Isso nós estamos falando de dia sábado, dia 9 de dezembro, à tarde, já por volta de 3 horas da tarde, esse segundo encontro entre Nossa Senhora e o índio Juan Diego. No dia 10, acontece o quê? Juan Diego sai pela manhã, novamente, vai para a missa, porque era domingo, né? De madrugada, vai para a missa e procura novamente se encontrar com o bispo. Após uma dificuldade inicial desse encontro, em decorrência da relutância dos guardas permitir esse encontro, ele tem acesso, se ajoelha, chora, se derrama pelo bispo e suplica pelo desejo, né? Intermediando aquele desejo que Nossa Senhora pediu para ele. Mas o bispo é relutante em relação a isso, né? E disse assim, não, só pela sua súplica, pela sua vontade, eu não vou fazer isso. Eu preciso de uma prova, né? É necessário algo a mais que você me traga por acreditar naquilo que você está falando. Tipo assim, como é que eu vou dar créditos a você se você não me trouxer algo, né? É algo bastante assim racional que ele foi naquele momento em decorrência disso. E Eu acho até que, como é realmente a própria igreja, não sei, não que seja desmerecendo o próprio índio. Até hoje, quando você. Medjugorje, por exemplo, Medjugorje até hoje não tem uma definição concreta, não sei se já aconteceu, mas não tem nenhuma definição concreta de que a aparição realmente foi verídica. E mesmo assim, quando é verídica, há uma série de provas mesmo, provas científicas, sim, provas, sim. estudos, inúmeras situações para que se comprove que aquilo de fato é uma aparição, né? Porque nesse ponto a Igreja Católica ela é muito minuciosa, porque tanto ela pode afastar uma pessoa, aproximar uma pessoa para nós, salvar uma alma, salvar uma pessoa, como se ela dá uma informação errada, ela descredita a própria igreja. Então, é algo de Sim. Tem que ter muito zelo, né? No muito zelo, reconhecimento. isso mesmo. Pode Então, assim, concluir. então, mesmo ele respondendo os questionamentos do bispo, de Juan Sumáraga, trazendo fatos, riqueza de detalhes, né? Tudo aquilo que ela pedia, ele permaneceu ainda irretocável. Não, eu preciso de uma prova, eu preciso de algo,
que você me traga, né? E, posteriormente a isso, ele saiu mais uma vez triste, né? Até o bispo pediu para segui-lo, alguns guardas, para saber o que estava acontecendo, mas se perderam no meio do caminho, não conseguiram acompanhá-lo, né? Esse retorno, e ele encontra mais uma vez Nossa Senhora. Esse terceiro encontro agora, no dia 10 de dezembro, à tarde, e justamente relatando, né, mencionando para ela o que o bispo queria, né? O bispo está pedindo uma prova, que traga alguma coisa para comprovar a veracidade do que eu estou falando. E Nossa Senhora fala para o índio, né, nos seguintes termos: assim está bem, meu filho mais amado. Amanhã de novo voltarás aqui e para levar uma grande prova ao sacerdote. Em seguida, ele crerá e nada mais desconfiará de ti. O que aconteceu? Estamos falando do dia 10 de dezembro. Após esse encontro com Nossa Senhora, no dia subsequente, dia 11, como falei anteriormente, o índio Juan Diego morava com seu tio. E o seu tio apresentava grande enfermidade e pediu, né, para que ele buscasse um sacerdote na cidade, porque ele queria se confessar. Então, em decorrência disso, no dia 11, ele não saiu de casa, ficou tomando cuidados com seu tio, né? E no dia 12, em decorrência do pedido do seu tio, ele disse: não, antes de passar, né, para recolher o presente de Nossa Senhora, eu vou atrás do sacerdote, resolvo a questão do meu tio, porque ela é mais urgente, ele pode morrer a qualquer momento, e em seguida, após a confissão e trazer o sacerdote, eu vou resolver a outra pendência com Nossa Senhora, né? Então, o que acontece? Ele sai de casa, vai para a cidade, na direção da cidade. Quando ele passa próximo do Monte Tepeaque, o que acontece? É muito interessante isso, porque ele tinha um caminho normal que ele seguia para a cidade. Neste dia, ele procurou desviar o caminho, fez outras rotas, com o intuito de quê? De que Nossa Senhora não enxergasse, não o visse para: ei, vem aqui resolver, cadê você? Vai buscar no seu... Não, ele queria, tipo assim, enganar Nossa Senhora, indo por outro caminho, né? E depois resolveria. O que acontece? Quando ele vai fazer outro percurso, Nossa Senhora, lá de cima do Monte Tepeaque, desce e pergunta: para onde é que você vai? Né? Aí disse: não, estou indo à cidade, meu tio está muito doente, eu preciso pegar um sacerdote para confessá-lo, tarará. E Nossa Senhora diz: não. Essa parte é muito interessante porque me lembra muito aquela passagem bíblica que fala: buscai primeiro as coisas do alto, que as demais coisas serão dadas por acrescento. Isso. Então me lembra muito porque ela fala, eu quero ler na íntegra aqui o texto dela, porque é muito rico o que ela fala para ele, né? Abre aspas: escuta-me e entende bem, meu caçula. Nada deve te amedrontar ou te afligir. Não deixes teu coração perturbado. Não temas esta ou qualquer outra enfermidade ou angústia. Eu não estou aqui? Quem é a tua mãe? Não está debaixo da minha proteção? Eu não sou tua saúde? Não estás feliz com o meu abraço? O que mais pode querer? Não temas, nem te perturbes com qualquer outra coisa. Não te aflijas por esta enfermidade de seu tio. Por causa disso, ele não morrerá agora. Tenha certeza de que já está curado, né? Esse diálogo com Nossa Senhora com o índio é bem interessante porque nos remete também às nossas angústias, né, do nosso dia a dia, nossas perturbações, nossos sofrimentos, e como ela vem acolher e vem interceder por cada um de nós. E o mais interessante desse diálogo é porque no momento em que ela está falando com o índio, Juan Diego, no mesmo instante, ela também aparece para o tio dele, né? E lá ela revela um nome que é Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, ela está em dois lugares ao mesmo tempo, Nossa Senhora. Então, depois desse diálogo que acontece, ela pede para o índio subir ao Monte Tepeaque e recolher umas rosas que estão lá. O interessante é que
Lá em cima do monte era um lugar bastante com ervas daninhas, bastante pedras, um lugar que realmente dificultava o nascimento de rosas. Mas não eram rosas quaisquer, né? Eram rosas que seriam colhidas, coletadas pelo índio, mas eram rosas típicas da cidade da Espanha, do bispo Juan Zumárraga. Então, não eram qualquer rosas que ele estava colhendo. Então, assim, era mais um detalhe, mais uma riqueza, um cuidado de Nossa Senhora para atestar, né, a prova que realmente ele estava querendo. Entendeu? Então, ele, como tinha o costume de usar uma tilma, que é um material bastante simples, feito de agave, bastante grosseiro, ele recolheu essas rosas, colocou na tilma, desceu do monte e levou para Nossa Senhora. Nossa Senhora tocou as rosas e disse: pode ir, meu filho, vai entregar a prova que ele tanto deseja. Né? Novamente ele chega lá na cidade, vai procurar o bispo, tem aquela resistência natural dos guardas, os guardas entram em contato com o bispo, percebem que aquilo era a prova que ele estava levando para atestar todo aquele pedido que era da construção da igreja, do contato com Nossa Senhora. E após esse recebido pelo bispo, ele que está com a tilma, ele abre a tilma, né? A tilma nesse sentido aqui é como se fosse uma capa, sendo que a capa viria na frente do índio. É uma capa que pega assim por trás, né? Como se fosse um... Isso. O material da tilma, vamos assim, a grosso modo, se assemelha quem já foi em feira livre, armazém, aqueles sacos de 60 quilos de feijão, uma coisa bem, de feijão verde, às vezes que está ainda na vagem, uma coisa bem grosseira mesmo. Né? E ali, quando ele abre a tilma, aparece a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? que até hoje está lá na cidade. O interessante é que após a aparição, ele recebe o manto, fica com o manto, vai para a igreja, começa a chorar. Pronto, voltou. Ele pede perdão a Nossa Senhora. Pode ser. Pode falar. Pronto, agora voltou. Pode falar. Vixe, não estou ouvindo.